Como construir uma nova identidade? É possível mudar? Isso é uma questão muito comum nossa, né? Foi por isso que quando eu li a questão 909, eu fiquei como vocês, irritados. Kardec pergunta assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Uma pergunta bem objetiva, tá? Então tem todo esse contexto aí social, genético, familiar, cultural, todas essas pressões sobre nós. Mas poderíamos nós, através de nossos esforços, sempre combater as más inclinações? Cara, e ele diz assim, o problema é que poucos de vós fazem esses esforços. Olha que interessante, assim. Poxa vida, fazendo esforço insignificante, eu acho que esse espírito não está entendendo bem. Só que eu acho que Kardec também fica bem incomodado com isso. Porque Kardec vai fazer o seguinte. Ele vai ver nessa história todinha aqui. Então esforço insignificante. O espírito pode mudar fazendo esforços insignificantes. Como Kardec era homem de ciência, e o cientista ele tem uma tendência à praticidade. Você observa muito isso em engenheiro. O engenheiro ele é muito objetivo, tem uma tendência à objetividade. Então Kardec fez o seguinte, então se é simples, e se faz esforços insignificantes para mudar, aí Kardec, 10 perguntas depois da 909, faz a 919, a clássica, né? Qual é o meio prático mais eficaz? Você está dizendo que é simples? Então, por favor, me dê um meio prático e eficaz em que o homem possa resistir à atração do mal. Viver melhor nesta vida e resistir à atração do mal. Agora, eu quero um meio prático e eficaz. Não, cientista, vocês estão dizendo que sim, que o homem pode se transformar em fazendo esforços significantes, então me dê um meio prático e eficaz. É quando vem aquela clássica resposta de Santo Agostinho. Um sábio da antiguidade vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Eu acho que Kardec fez assim, sabe? Dessa vez. Respirou. Se não é Santo Agostinho que está falando, eu vou... Aí ele fez o seguinte. Depois que ele respirou. Conhecemos toda a sabedoria desta máxima. Porém, na dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Tipo assim, bonita a frase, dá para botar num para-choque de caminhão, postar no Facebook e no Instagram, hashtag conhece a ti mesmo. Agora, como danado é que eu vou me conhecer a mim mesmo, né? Aí ele dá uma receita mesmo. Ele não se furta a responder. Ele começa a dizer assim, quando eu estava aí, encarnado, eu fazia um checklist diário. Nós fazemos checklist no Réveillon. A gente passa 365 dias se equivocando. E no final do ano, no dia 31, a gente faz um checklistzinho do ano. Qual é a probabilidade de dar certo? 0. Primeiro, nós fazemos promessas mirabolantes. Vou deixar de beber, vou deixar de fumar, vou deixar de trair, vou deixar de invejar, vou deixar de falar dos outros. Para quem tem esses defeitos. Não são o caso de vocês, obviamente. Então, aí você quer... Não, o ano que vem, zera isso aqui. É impossível que assim se processe o planejamento. Porque ele vai dizer, diariamente, você antes de dormir faz um checklist. Poxa, hoje eu fui pouco rude com fulano, eu acho que eu não fui tão solícito com cicrano, eu poderia ter me doado mais em tal situação. Essa análise diária, ela é um esforço insignificante. Ela não é um esforço hercúleo, ela é insignificante, porque diariamente você faz uma análise sobre sua vida. Então isso não exige nenhuma... O que a gente percebe aqui é que os espíritos não estão nos solicitando uma candidatura a santo. É por isso que muita gente transforma reforma íntima em martírio íntimo. Porque fica querendo se tornar um espírito de luz assim, numa vida. Começa a exigir de si algo absurdo. E às vezes você está numa palestra, a pessoa faz, veja como o Chico Xavier fazia nessa situação. Que massa. Parabéns para Chico, mas eu não estou lá nesse nível.
Se você ficar se comparando com o Chico Xavier, com o Divaldo Franco, né, vai desenvolvendo um sentimento de impotência, de incapacidade muito profunda. A formação da identidade, ela se dá por um elemento fundamental. Toda vez que eu me comparo com alguém, sempre, invariavelmente, eu sofro. Sempre. Se tem uma coisa que faz os seres humanos sofrerem absurdamente é se comparar com as demais criaturas. Porque a gente infantilmente só se compara com quem a gente supõe estar melhor que nós mesmos. Nós nos comparamos às pessoas que são, ao nosso ver, mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas, mais boas, inclusive. E a gente tem uma tendência de, por causa disso, se sentir mal. E isso é uma estratégia de, digamos assim, de paralisia do trabalho muito profunda, porque quando você se compara, você se empobrece. A comparação ela termina gerando na personalidade uma paralisia pelo medo. Porque você fala assim, poxa, eu não estou nesse nível, então eu não vou fazer nada. Porque para fazer tem que estar assim, não é. Como o paciente chega no consultório, diz assim, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de subir em prédio, eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo... E eles imaginam que eles vão ser curados do medo para fazer essas coisas. Não, eles só fazendo essas coisas que você é curado do medo. Eu tenho medo de me relacionar, então eu faço terapia e curo e vou me relacionar? Não. Eu vou me relacionar, a aprender a quebrar a cara, como todo mundo, a suportar isso, a não generalizar esse prejuízo efetivo, achar que toda mulher ou todo homem que me traiu e que foi mal comigo vai ser igual a todo mundo, suportar esse processo, crescer com ele, aumentar meu nível de seleção, porque eu estou aprendendo por experiência de ensaio e erro, para me relacionar melhor com as próximas pessoas. Toda vez que por um momento de uma pessoa, de uma situação que é ruim, eu generalizo e não me experimento mais, eu empobreço a minha capacidade. E fico fugindo. O medo é paralisante. Então, se tem uma coisa que é importante na formatação de uma nova identidade, é coragem. Quando o Décio disse que são mais de 800 quedas, né, Décio? Que uma criança sofre ao longo do processo de aprendizagem. Você imagina se a criança ficasse se sentindo inferior porque ao tentar andar, cai. Se ela se sentisse inferior porque ao tentar ler, gagueja. Quando eles fizeram pesquisa sobre a biografia de grandes nomes da história humana na área da fé, da cultura, da religião, da arte, da ciência, eles chegaram à conclusão de que um ser humano comum, de cada 10 coisas que faz, erra 5. Ou seja, de cada 2 coisas que eu vou fazer, uma dá totalmente errado. E um ser humano incomum, ou seja, que se destaca, de cada 10 coisas que faz, 8 dá errada. Eu achava que seria o contrário. Eu achava que um ser humano incomum errava 2 vezes de cada 10 e um ser humano comum 5 de cada 10. Não, a diferença é que um ser humano incomum erra 8 vezes em cada 10 tentativas. E o que diferencia então? Ele não se culpa porque erra. Ele entende como faz parte do processo de aprendizagem. Eu não vou me punir. Minha concentração não está sobre o erro cometido, mas sobre o acerto que cada erro me faz se aproximar de ter. Vamos a uma história clássica, que todo mundo aqui já ouviu falar, mas que vale a pena relembrar para que o exemplo fique mais claro na nossa cabeça. Thomas Alva Edison estava fazendo uma experiência em um laboratório para tentar fazer a lâmpada elétrica acender e não explodir. Ele fazia parte de um laboratório em que as pessoas tinham currículos muito parecidos com o dele, com toda a capacidade técnica que ele tinha. Na 1000ª tentativa, um dos cientistas tão gabaritados quanto ele disse, Dr. Thomas, desista, essa é a 1000ª vez que o senhor tenta fazer essa lâmpada acender. Ele fez, não, agora é que eu não desisto mesmo. Aí ele fez, por quê? Porque eu sei 1000 formas de não fazer a lâmpada elétrica. Então, ou seja, o paradigma do primeiro cara era, você é um idiota, cometeu 1000 erros. O paradigma dele é, eu estou me aproximando do acerto. É por isso que nós encarnamos. Misericórdia de Deus. Não importa quantas vezes forem necessárias para que finalmente a luz acenda na cabeça da gente. E a gente mude a nossa identidade a partir de um evangelho vivo e não mais discursivo na nossa vida. O paradigma dele era a aproximação do acerto e não o erro. É por isso que todo mundo sabe quem é Thomas Edison e ninguém sabe o nome do idiota que pediu para ele parar. Porque geralmente quando você se amedronta, você não entra para a história da sua própria vida. Você não se torna protagonista de seu próprio processo, de sua própria existência. O Evangelho nos convida a sermos protagonistas de nossa vida
sem terceirizar a evolução, como disse Décio. Nós não delegamos para o outro uma tarefa que é nossa. E por isso que o nome é Consolador Prometido. Muda a conduta. Segue a vida. Progresso é amar-se como se é. Progresso é entender que quando você tem uma meta, você se desvia, mas você volta. É perceber que a misericórdia divina permite a gente muitas experiências para chegarmos a alcançar esses picos de luz que tantos irmãos nossos já alcançaram e que não são alguém que nos oprime porque conseguiu, mas nos inspira porque conseguiu. Quando nós vemos, por exemplo, quando o Décio coloca Chico Xavier no final, é alguém que nos inspira a possibilidade de alcançar patamares como aqueles de evolução. É quando a gente olha para as pessoas que cometem equívocos profundos e pensar, um dia você vai ser um anjo. Porque o Pai que me ama, que te ama também, Ele vai dar a você as condições que a mim deu, para que você ilumine sua própria consciência. É uma identidade forjada na capacidade de se amar, de perceber que, como diz o evangelista João e também Pedro, Deus é amor. E não existe nada que Ele não faça que não tenha um objetivo amoroso. Eu diria até para finalizar que Deus, todos os dias e a todo instante, sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar errado, mas Deus faz tudo para dar certo. E o mundo até pode dizer, você não vale nada. Mas Deus diz, mas eu gosto de você. Muito fácil. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.